Hoje nós vamos estudar o material dourado. Você sabe o que é o material dourado? Aqui na foto nós estamos vendo vários cubinhos de madeira. Eles estão soltos, alguns, e outros estão grudados. Nós temos aqui uma torre, nós temos aqui uma plaquinha e aqui nós temos cubinhos soltos. Vamos ver o que cada um deles significa? Nós usamos esse material para estudar matemática, você sabia? Olha que legal! Vamos então agora ver o que cada cubinho significa. Os cubinhos soltos significam uma unidade. Então, cada pedacinho desse significa uma unidade. Cada torre tem 10 cubinhos, que significam 10 unidades. E quando nós colocamos uma em cima da outra e formamos uma torre com 10 cubinhos, nós formamos então uma dezena, que significa 10 unidades. O que significa uma centena? Uma centena significa 100 unidades. Vamos ver como que nós montamos as 100 unidades? Nós vamos colocar várias torres, cada uma com 10 unidades. Esta primeira torre tem 10 unidades. Então, nós vamos aqui colocar mais uma com 10 unidades e vamos formar, então, 20 unidades. Temos a terceira, que vamos formar 30 unidades. Agora, vamos colocar mais uma. Nós vamos formar aqui, então, 40 unidades. Temos, então, 4 torres, cada uma com 10. Vamos fazer a quinta e formar 50 unidades? Aqui nós temos 50 unidades. São 50 bloquinhos, um em cima do outro, formando assim mais uma torre com 10. Vamos agora colocar a torre que vai formar 60 unidades. Mais uma com 10 unidades. Temos aqui 60 unidades. Agora vamos colocar mais uma e vamos formar 70 unidades. A próxima torre com 10 unidades, nós iremos completar 80 unidades, ou seja, 8 dezenas, que são 8 torres de 10. Vamos colocar mais uma e formar então 90 unidades ou 9 dezenas. E por último, nós vamos colocar a 10ª torre, que formará então 100 unidades ou 10 dezenas ou uma centena. Nós temos aqui então uma centena de unidades. Olha que legal! Uma centena, 100 unidades. Vamos ver agora como nós vamos representar isso em números. Uma unidade é representada por um quadradinho, por um cubo. 2 unidades, 2 cubos. Percebe que eles estão soltos? Eles não estão um em cima do outro, eles estão soltos, porque são 2 unidades apenas. E 3 unidades, 3 cubinhos. 4 unidades, temos 4 cubos. E 5 unidades, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cubos. 6 unidades, quantos cubos nós teremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver agora 7 unidades? Olha, 7 unidades nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Vamos ver 8 unidades? Quantos cubinhos nós vamos ter? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades.
Olha que interessante. Aqui nesta tabelinha nós temos as unidades e as dezenas. E agora? Agora nós vamos formar uma torre, que significa uma dezena, ou seja, 10 unidades. Vamos ver como fica isso representado aqui na nossa tabelinha e também com o material dourado? Vamos ver? 10 unidades. Como nós representamos as 10 unidades? Nós representamos então com uma torre com 10 cubinhos, dessa maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos aqui então 10 unidades, ou seja, uma dezena. Viu que interessante? Agora nós vamos fazer a representação do número 11. Nós temos aqui então uma dezena e mais uma unidade. Como nós representamos a dezena? Representamos com uma torre de 10 cubos. Nós temos aqui então uma dezena e uma unidade. Então aqui nós temos a representação do número 11. Vamos representar o número 12 também? O número 12 nós temos uma dezena e 2 unidades. Vamos fazer essa representação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formamos então uma torre com uma dezena, que são 10 unidades. E agora, para nós representarmos as 2 unidades, nós colocamos mais 2 cubos. E o número 13? Vamos representar o número 13 também? O número 13 nós temos uma dezena e 3 unidades. Vamos fazer essa representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Representamos aqui uma dezena. E as 3 unidades? Vamos colocar aqui ao lado. 1, 2, 3 unidades. Então, nós aqui representamos o número 13. Vamos para a representação do número 14. Nós temos uma dezena e 4 unidades. Então, vamos representar essa torre com 10 unidades. Mais uma vez. Então, aqui nós representamos a torre com 10 e vamos colocar 4 unidades para assim representar o número 14. E o número 15? Vamos também representar o número 15? O número 15 é uma dezena e 5 unidades. Vamos então representar aqui a torre com uma dezena. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Formamos mais uma vez a torre da dezena. E vamos agora colocar as 5 unidades. Então, nós colocamos aqui mais 5 unidades para assim representar o número 15. Vamos representar o número 16 agora. O número 16 tem uma dezena e 6 unidades. Vamos representar mais uma vez uma dezena? Vamos então fazer mais uma torre com 10 unidades. Depois que nós desenhamos uma torre com 10 unidades, nós vamos desenhar agora as 6 unidades para complementar o número 16. Então, aqui nós temos 6 unidades. O número 17 nós representamos da mesma maneira, uma dezena mais 7 unidades. Então, nós temos aqui uma dezena, uma torre de 10 unidades e mais 7 unidades separadas, que assim representam o número 17. Vamos representar o 18? Mais uma vez, uma torre de uma dezena com 10 unidades e 8 unidades separadas, formando assim o número 18. A representação do número 19 também é da mesma maneira, com uma torre com uma dezena,
10 unidades e 9 unidades separadas. Assim, nós representamos o número 19. Agora, olha como é interessante e o que vai acontecer com o número 20. O número 20, nós temos duas dezenas. E então, como nós representamos o número 20? Nós vamos representar o número 20 com duas torres de 10, ou seja, duas torres, cada uma com uma dezena de unidades. Vamos ver como fica? A primeira, que vai representar uma dezena, e a segunda, que vai representar outra dezena. E assim nós formamos o número 20 com duas torres. Viu como é interessante? E a representação do número 21, como nós fazemos? Mais uma vez nós colocamos uma torre com 10, outra torre com 10 e mais uma unidade. Agora, nós vamos representar o número 22. O número 22 tem duas dezenas e duas unidades. Vamos então representar este número. Nós representamos então duas dezenas com duas torres, com 10 unidades cada uma. Então, temos a primeira. Vamos agora colocar a segunda torre com 10 unidades. E agora vamos colocar duas unidades separadas. Então, nós temos duas torres, cada uma com uma dezena, formando assim duas dezenas, ou seja, o número 20. E mais duas unidades. Assim, nós representamos o número 22. Vamos representar o número 23? Vamos fazer da mesma forma, colocando duas torres com 10 unidades. A primeira nós já estamos fazendo. Vamos agora colocar a segunda torre com 10 unidades. Fizemos a primeira dezena. Vamos agora terminar a segunda dezena. Então, nós temos aí 20 unidades, ou seja, duas dezenas. E agora nós vamos colocar mais 3 unidades. Uma, duas, 3. Representamos assim o número 23. Vamos representar o 24 também? Vamos colocar duas torres, cada uma com uma dezena. O que é uma dezena? São 10 unidades. Fizemos a primeira, agora vamos colocar a segunda torre com 10 unidades, mais uma dezena. Formamos então o 20. E para formarmos o 24, nós vamos usar mais 4 unidades. E assim nós representamos o número 24. A representação do número 25, ele também é representado por duas dezenas mais 5 unidades. Vamos ver como fica? Uma torre com uma dezena, outra torre com mais uma dezena e agora 5 unidades. E assim nós temos a representação do número 25. Agora nós vamos representar o número 26. O número 26 vai ser representado por duas dezenas e mais 6 unidades. Vamos ver então como fica a representação do número 26. Nós temos uma torre com 10 unidades, que forma uma dezena. Temos mais uma torre com mais 10 unidades, que formam duas dezenas, ou seja, 20 unidades. E agora vamos colocar mais 6 unidades e assim representar o número 26. Vamos representar o número 27 também? Vamos lá. Número 27 tem duas torres com 10 unidades, ou seja, uma dezena.
Vamos colocar mais uma dezena para representar o número 20. E agora mais 7 unidades. E assim, nós representamos o número 27. O número 28 é representado da mesma maneira. Nós vamos colocar duas dezenas, uma dezena, mais uma torre. Vamos colocar outra torre com mais uma dezena. E agora 8 unidades, para assim representar o número 28. O número 29 também é representado da mesma forma, com duas torres, cada uma com 10 unidades, ou seja, duas dezenas. Então, vamos representar o número 29. Uma torre com 10 unidades, uma dezena. Outra torre com mais 10 unidades, formando assim a segunda dezena, que é o número 2, é o número 20. E agora 9 unidades. Nós temos aqui então a representação do número 29. Vamos representar o número 30. E da mesma forma como nós representamos o número 20, o número 30 também é representado. Como nós fizemos o número 20, nós colocamos uma torre com 10. Colocamos outra torre com 10 unidades. E fizemos então o número 20. E para formarmos o número 30, nós vamos colocar mais uma torre com 10 unidades. E assim formamos o número 30. Como nós representamos o número 31? Representamos agora com 3 dezenas e uma unidade. Vamos ver como fica? Uma torre com uma dezena. Outra torre com outra dezena, formando assim o número 20. Agora mais uma, formando o número 30. E para representarmos o número 31, nós colocamos uma unidade. Então, nós temos 3 torres, cada uma com uma dezena, formando assim o número 30 e mais uma unidade. Vamos representar o número 32? Da mesma forma. Uma torre com uma dezena, 10, mais uma com mais uma dezena, formamos o número 20. A terceira para formarmos o número 30. E agora? Agora nós colocamos mais 2 unidades e assim nós representamos o número 32. O número 33, nós vamos colocar mais uma torre com 10, que representa uma dezena. A segunda torre com mais 10, que representa mais uma dezena, formamos assim o número 20. Agora, para formarmos o número 30, nós colocamos mais uma torre com 10 unidades. E para representarmos o número 33, nós colocamos 3 unidades. Vamos agora representar o número 34. O número 34, ele tem 3 dezenas e 4 unidades, que ficam representados dessa forma. Uma torre com 10 unidades, formando uma dezena, que significa 10. A segunda torre com 10 unidades, formando a segunda dezena, onde nós representamos o número 20. A terceira torre com mais 10 unidades, formando a terceira dezena, representando assim, então, o número 30. E para nós representarmos o número 34, nós colocamos 4 unidades. Viu? Vamos agora representar o número 35. Tenho certeza que você está conseguindo entender todo esse conteúdo. Vamos colocar aqui a primeira torre
Com 10 unidades, formamos o número 10. E agora, vamos colocar mais uma. Formamos, então, o número 20. Vamos colocar a terceira torre e formarmos o número 30. E agora, para nós representarmos o número 35, que são 3 dezenas e mais 5 unidades. Agora, nós colocamos 5 unidades separadas. O número 36, nós vamos representar da mesma forma. 3 dezenas. E quantas unidades? Temos aqui a primeira dezena, a segunda dezena, a terceira dezena. E agora vamos colocar as 6 unidades. E assim nós representamos o número 36. O número 37 nós vamos representar com 3 dezenas, a primeira torre, a segunda, que representa o número 20, a terceira, que representa o número 30, e agora 7 unidades, representando assim o número 37. Nós vamos representar o número 38 agora. O número 38 nós temos 3 dezenas. A primeira torre já está pronta. Vamos para a segunda torre com mais uma dezena, onde nós formamos o número 20. Agora a terceira, onde nós vamos formar o número 30. E agora 8 unidades. Então, nós temos aqui o número 30 mais 8 unidades. E assim, nós formamos o número 38. E o número 39? Também da mesma forma, com 3 torres de uma dezena cada uma. A primeira, a segunda torre com mais uma dezena, a terceira dezena e agora 9 unidades. E assim nós formamos a representação do número 39. Para nós representarmos o número 40, nós vamos representar da mesma forma que nós fizemos o número 10, o número 20, o número 30. Nós vamos colocar agora 4 torres, cada uma com 10 unidades, ou seja, 4 dezenas. Vamos ver como vai ficar? A primeira torre com 10 unidades, uma dezena. A segunda com 10 unidades, mais uma dezena, formamos o número 20. Vamos para a terceira torre com 10 unidades, mais uma dezena, nós formamos o número 30. E agora, vamos finalizar com mais uma torre e formamos assim o número 40. Vamos agora representar o número 41. Nós vamos representar o número 41 com 4 dezenas. Então, quantas torres nós teremos? De uma dezena, nós teremos 4 torres. Vamos ver como vai ficar essa representação do número 41? Nós temos a primeira torre com uma dezena, a segunda torre com mais uma dezena, representando assim o número 20, a terceira com mais uma dezena, que representa o número 30, a quarta torre com uma dezena, que são 10 unidades, representando assim então o número 40. Nós temos aí o número 40, mas nós queremos representar o número 41. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais uma unidade e assim representamos o número 41. Vamos representar o 42?
Colocamos então 4 torres novamente, cada uma com uma dezena, para representarmos o número 40. Então, aqui é a terceira torre. Vamos agora para a quarta torre de dezena. E assim, representamos então aqui o número 40. E colocamos mais 2 unidades. E assim está a representação do número 42. O número 43 é representado da mesma forma, com 4 torres de dezena, a primeira, a segunda torre com 10 unidades, a terceira torre com mais 10 unidades, mais uma dezena, a quarta com mais uma dezena. Estamos aqui agora com a nossa representação do número 40. E para representarmos o 43, nós colocamos mais 3 unidades. O número 44 vai ser representado por 4 torres, cada uma com uma dezena. Cada torre dessa tem 10 unidades. Aqui nós estamos terminando a terceira torre. Vamos agora para finalizar a representação do número 40. E vamos colocar mais 4 unidades. E assim representamos o número 44. Na representação do número 45, nós temos 4 dezenas, 4 torres, cada uma com 10 unidades, que representa uma dezena cada uma. E assim nós vamos representando o número 40. E agora vamos colocar mais 5 unidades para assim representar o número 45. O número 46 também é representado por 4 torres, cada uma com 10 unidades. E assim nós vamos formando a representação do número 40, com 4 torres, cada uma com 10 unidades, ou seja, uma dezena cada uma. Assim nós representamos o número 40 e vamos colocar mais 6 unidades para assim representar o número 46. O número 47 também é representado por 4 dezenas. E quantas unidades? 7 unidades. Então, nós temos 4 torres, cada uma com 10 unidades. E assim nós representamos o número 40 e vamos colocar mais 7 unidades e assim representar 47. O número 48 nós vamos representar com 4 dezenas, 4 torres, cada uma com uma dezena, da mesma forma que nós representamos os outros. E vamos colocar então 4 dezenas e mais 8 unidades. Então, nós temos aqui as 4 dezenas, que formam o número 40, e mais 8 unidades, para assim representarmos o número 48. Nós vamos agora para a representação do número 49. O número 49, ele é representado por 4 dezenas e 9 unidades. Então, nós temos aqui 4 torres, cada uma com uma dezena, e temos mais 9 unidades. Então, aqui nós estamos representando o número 40 com 4 dezenas, 4 torres, cada uma com uma dezena. E vamos agora com 9 unidades representar assim o número 49. Viu que interessante?
Como nós vamos representar agora o número 50? Da mesma forma que nós representamos o número 10, o número 20, o número 30 e o número 40. Nós vamos agora colocar 5 dezenas, ou seja, 5 torres, cada uma com 10 unidades. E assim vamos representar o número 50. Para nós representarmos o número 51, o número 52, o número 61, o número 62, todo o restante nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos colocar as torres, cada uma com uma dezena, e as unidades. Por fim, quando nós representamos o número 50, vamos agora então fechar com a representação do número 100, que significa uma centena. Uma centena são quantas torres? São 10 torres. Vamos relembrar? Aqui nós temos a primeira, que é o número 10, a segunda, que é o número 20, a terceira, número 30, a quarta, número 40, a quinta, número 50, a sexta, número 60, a sétima torre, que representa o número 70, a oitava torre, que representa o número 80, a nona, que representa o número 90 e, por fim, a 10ª torre, que representa o número 100, ou seja, 100 unidades, uma centena. Um beijo para você, até a próxima. Tchau!